A ideia do anteprojeto da LGPD penal é que é instituir diversas balizas normativas para essas muitas aplicações que já começam a ser postas em uso aqui no Brasil, de modo a garantir um avanço tecnológico e que promova segurança e investigações de modo sustentável, sem que ele represente uma erosão a direitos, né? E assim se estabelecem diversos deveres anteriores à própria a utilização dessa tecnologia. Meu nome é Jaqueline Abreu, eu sou advogada e também sou doutoranda na USP, eu em Direito. Eu fiz parte da comissão de juristas que ficou encarregada de elaborar esse anteprojeto de lei de proteção de dados na área de segurança pública e investigações criminais. Bom, o projeto define tecnologias de monitoramento como um equipamento, programa de computador ou sistema informático que possa ser usado ou implementado para tratamento de dados pessoais captados ou analisados em vídeo, imagem, áudio, entre outras formas. Nós podemos pensar, então, como exemplo no monitoramento por câmeras, por drones, por uniformes e, sobretudo, quando ligado a reconhecimento facial, né? Que hoje tem crescido muito no Brasil. Mas existem outras tecnologias também, como leitores automáticos de placas de carro, que também já estão em uso. E, é claro, essa é uma definição que serve para encaixar diversas outras aplicações que hoje nem ainda nos passam pela cabeça, ou que a gente ainda nem percebeu que entram aí também. É para ser mesmo flexível, né? E algo duradouro. Para os usos desse tipo de tecnologia de monitoramento, que representem um alto risco a direitos, garantias e liberdades de cidadãos, dos titulares de dados, o anteprojeto de lei propõe um regime regulatório especial, tratado em um capítulo específico do projeto, né? Quais são os níveis de proteção? Primeiro, nós procuramos identificar, preciso identificar que tratamentos são esses, então, que representam um elevado risco, né, para assim dar um norte para o que nós estamos falando. E o anteprojeto, então, propõe determinados critérios relativos à finalidade do tratamento, à quantidade de pessoas que serão atingidas, a referência ao uso de uma nova tecnologia que ainda não se conhece tão bem, a possibilidade de tratamento discriminatório, entre outros fatores que devem ser levados em conta, né? Diante dessa hipótese, o que é que a lei determina? Aqui, efetivamente, os diferentes níveis de proteção. A lei determina que o anteprojeto determina que esse uso dependa da aprovação de uma previsão legal específica. Durante a tramitação dessa lei, deverá ser elaborada uma análise de impacto regulatório, que será um documento a ser preparado pelo próprio proponente, né, que contém a descrição da tecnologia que se pretende regular, os relatórios e testes disponíveis sobre o que já tenha sido feito com relação às capacidades dessa tecnologia, inclusive o que já se conhece sobre os eventuais impactos díspares e discriminatórios que essa tecnologia possa ter, os eventuais mecanismos de segurança que estarão à disposição e as diretrizes centrais de uma política de uso que vai governar efetivamente essa tecnologia, né? Então, a política de uso, ela diz respeito a situações específicas, por exemplo, em que uma câmera de reconhecimento facial pode ser acionada, pode ser utilizada, quando haverá o acesso, a busca, quais são os agentes que podem ou não acessar aquelas informações, por quanto tempo as informações serão armazenadas, a partir de qual base de dados o reconhecimento facial acontecerá, como se pode usá-lo, quando haverá uso compartilhado, quais os mecanismos de auditoria, qual o treinamento pelo qual os agentes devem passar, como deve acontecer a revisão periódica, enfim. Essa análise deverá ser submetida, então, a uma consulta pública com ampla participação social, justamente para que o projeto seja instruído na melhor maneira possível, né? Inclusive para se concluir que determinadas aplicações não devem ser admitidas. E caso
seja aprovada uma lei que autorize o determinado uso de uma tecnologia de monitoramento, a autoridade competente, que é o que nós chamamos no anteprojeto de uma autoridade de segurança pública ou uma autoridade de investigação controladora dessa operação de tratamento de dados, ela deverá preparar também, rotineiramente, um relatório de impacto de proteção de dados, considerando a aplicação concreta daquela tecnologia dentro daquela entidade, né? E isso também deverá passar, como eu disse, por avaliações e auditorias de tempos em tempos. Então, a ideia do anteprojeto da LGPD penal é instituir diversas balizas normativas para essas muitas aplicações que já começam a ser postas em uso aqui no Brasil, de modo a garantir um avanço tecnológico que promova a segurança e investigações de modo sustentável, sem que ele represente uma erosão a direitos, né? E assim se estabelecem diversos deveres anteriores à própria utilização dessa tecnologia. E a ideia, claro, naturalmente, é construir um diálogo saudável sobre esse modelo que está sendo proposto, sobre o que funciona, o que não funciona, e como a gente pode aperfeiçoar, e por isso que o projeto de vocês também é tão importante para que esse diálogo exista. O anteprojeto da LGPD penal, ele espelha, na maior medida possível, a estrutura da nossa LGPD. Então, ele abre com as definições, com a fixação de um âmbito de aplicação, a seguir incorpora os princípios, que são os mesmos da LGPD, inclusive por força da LGPD, que já determina no artigo 4º, parágrafo 1º, que a legislação específica respeite os princípios e direitos, né, da LGPD geral, e a seguir estabelece também as bases legais disponíveis para o tratamento, capítulo de direitos, como eu disse, de segurança e por aí vai. Então, em termos de estrutura, de esqueleto da lei, o diálogo não poderia ser maior. Com relação ao direito europeu, assim como a Diretiva 680, que também estabelece um regramento específico, né, em matéria de investigações de segurança pública, assim como essa diretiva contém diferenças e especificações com relação ao GDPR, ao Regulamento Europeu de Proteção de Dados, Regulamento Geral, a nossa LGPD penal, a ideia é que ela teria também diferenças e especificações com relação à LGPD, né? Então, aproveitando aquilo que faz sentido e fazendo adaptações onde é necessário. Com relação a essa seção específica do anteprojeto, que trata de tecnologias de monitoramento e tratamento de dados de alto risco, ele nasceu de uma avaliação de que esse tipo de operação precisa de uma atenção ainda mais especial, né? Então, há uma explicitação quanto à necessidade de se observar um princípio da legalidade estrita, de envolver a sociedade civil nas discussões, de passar comandos concretos sobre o que precisa existir para a validade daquele tratamento, que precisa ser demonstrado, analisado, antes de que algo assim possa ser cogitado. Então, eu diria que tudo que está lá nessa seção específica é inspirado nos princípios mais básicos das leis de proteção de dados, que nós sabemos que vêm do direito europeu e que já foram incorporados pela LGPD, que é, por exemplo, da responsabilização, o da precaução, o da transparência, da licitude do tratamento, da qualidade das informações. E nesse sentido, a ideia é ser mais explícita ainda sobre o que os agentes de tratamento de dados podem ou não fazer e em que condições. Existe no direito brasileiro uma tendência, né, de fundamentar certas práticas policiais diretamente a partir da Constituição, artigo 144, que trata de segurança pública, como se as competências fixadas lá para as polícias pudessem autorizar diretamente certas medidas e práticas policiais sem maior regulamentação em lei. Isso é verdade, principalmente para o policiamento em geral, que hoje acontece no Brasil, né, que são as atividades propriamente de segurança pública, no sentido mais estrito, e não de investigação criminal, que são, em geral, reguladas pelo Código de Processo Penal. Bom,
Acho que o que acontece é que diversas atividades de policiamento hoje, não só de investigação, importam em restrições a direitos e carregam riscos concretos a cidadãos. Então, dentro desse grande debate sobre segurança pública, nós tentamos, nessa proposta, tentar recolocar a importância da regulação no contexto do anteprojeto, né? Então, caso a LGPD penal venha a ser aprovada num formato semelhante como o que hoje é proposto, as autoridades interessadas, autoridades públicas interessadas em fazer uso de tecnologias de monitoramento, que se insiram nessa definição, né, de alto risco também, elas terão basicamente que se mobilizar para promover também um processo de adequação das suas práticas à LGPD penal. E isso envolverá se engajar com órgãos do executivo pertinentes, com representantes do legislativo e promover os debates pertinentes para que eventualmente seja autorizado esse uso e com o respectivo balizamento que nós estamos procurando, né? Do contrário, não seria possível continuar utilizando essas tecnologias. A ideia é justamente que essas práticas atendam à lei, os seus princípios gerais, sejam regulamentadas de forma específica, tenham uma política de uso bem definida e conhecida, pública, passe por análise de impacto rotineiramente, e tudo isso, então, permitindo um escrutínio público, né? A gente não quer frear o uso de tecnologia em si. Na verdade, nós queremos garantir que ela será adotada com prudência, minimizando os riscos e, assim, promovendo uma utilização na segurança pública de uma forma segura e confiável para a própria população. As principais influências da seção que trata sobre tecnologias de monitoramento e tratamento de dados de alto risco foram certas leis americanas bem modernas, bem recentes, sobretudo da cidade de Nova York e do estado de Washington. Essa seção ela também se inspira em uma legislação modelo que foi preparada pela ACLU, a American Civil Liberties Union, nos Estados Unidos. Que preparou justamente esse modelo para que ele pudesse ser replicado em outros estados e cidades nos Estados Unidos. Em comum a essas leis e esses projetos, né, inclusive outros recentes, por exemplo, como o de São Francisco, que também tem propostas semelhantes, é uma lógica de precaução, de estabelecimento de determinados deveres prévios aos proponentes. E isso é algo que a gente considerou que era relevante também trazer para o Brasil e quisemos, então, já incluir no anteprojeto. A lei do Distrito Federal, ela é bastante, acho que é importante nesse sentido, né, principalmente considerando que nem todos os estados ou cidades no Brasil que já fazem uso do que hoje se encaixaria com tecnologias de monitoramento de alto risco, tiveram a mesma preocupação. Então, o anteprojeto lá a lei já em vigor no DF contém algumas vedações duras, né, sobre monitoramento contínuo de pessoas, algo que também está no anteprojeto da LGPD penal, mas não em todos os aspectos, digamos assim, ele já seria suficiente, eu diria, para atender o que nós estamos pensando na LGPD penal, né? Bom, para a LGPD penal deveria ser necessário, como falei, esse atendimento de determinados níveis prévios, né, níveis de proteção, atividades anteriores até, e exigências concretas na elaboração e avaliação de uma política de uso, o que, por exemplo, não é definitivamente tratado lá na lei do Distrito Federal. Um exemplo, né? Eu posso estabelecer critérios diferentes para autorizar uma busca por pessoas com mandado de prisão em aberto, e outro para as pessoas que estão desaparecidas, e outro para a pessoa que está em fuga, e que a investigação está acontecendo em tempo real. Isso pode ensejar práticas distintas de acesso, de coleta de informações, de descarte, e não simplesmente genericamente como é tratado lá na lei do DF, 5 anos nós vamos reter essas informações. E nenhum
nenhum outro tipo de regulação sobre o que é que aciona a possibilidade de utilizar aquele monitoramento ou não. Então, há bastante espaço para aperfeiçoamento, para incluir a sociedade civil nesse debate. A intenção foi muito boa e o que nós queremos é que melhorar a qualidade, inclusive, desse debate prévio, do que instrui projetos de lei como esse, para que o resultado final seja o melhor possível.